nesse vídeo mostrar um pouco para vocês dois dos assuntos que serão abordados em prova global aí, a última prova do ano, tá certo? Um dos dois assuntos que vai cair, progressão aritmética e progressão geométrica, como nós já vimos em sala. Exemplo, o que são progressões? São sequências de números, na qual a gente consegue prever aí os outros números que virão. Como exemplo, a gente tem aqui o primeiro termo 2, o segundo termo 4, o terceiro termo 6 e o quarto termo 8. Observe que aqui existe uma sequência e como nós prevemos o número que existirá depois. Por quê? Nós vamos observar facilmente que esses números eles estão aumentando de 2 em 2. Logicamente, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8. Então o próximo seria 10. Isso é possível porque isso aqui é uma progressão aritmética. Afinal, o que é progressão aritmética? É quando, a partir do segundo termo, ele é igual ao seu anterior mais a razão. E como é que a gente calcula a razão de uma progressão aritmética? A gente procede da seguinte forma: a razão é igual ao termo seguinte menos o anterior. Observe que se eu pegar a partir do segundo termo, 4 menos 2, ele tem que ser igual obrigatoriamente ao terceiro termo menos o segundo, ou seja, 6 menos 4. E tem que ser igual também ao quarto termo menos o terceiro, ou seja, 8 menos 6. 4 menos 2 é igual a 2, 6 menos 4 é igual a 2, 8 menos 6 é igual a 2. Portanto, isso é uma progressão aritmética de razão igual a 2. Então é por isso que nós conseguimos prever o próximo número. O que é que a definição me diz? Que progressão aritmética é toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, ele é igual ao seu anterior mais a razão. Exemplo, quem é o número anterior a 4? 2. Se eu pegar 2 mais 2 é igual a 4. Quem é anterior a 6? 4. Observe que se eu pegar o 4 mais 2 é igual a 6. Eu tenho o número 8. Esse 8 é igual ao termo anterior que é 6, mais 2 igual a 8. Portanto, isso é uma progressão aritmética. Nós vimos em sala o termo geral de uma progressão aritmética, que é A índice N é igual a A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é A índice N? É o termo geral. Quem é o A índice 1? Primeiro termo. N, quantidade de termos, e R, a razão da progressão aritmética. Mas nós vimos também que não precisa nós ficarmos bitolados dessa forma. Por quê? Porque eu mostrei para vocês em sala que nós conseguimos escrever qualquer índice em função de outro. Exemplo, eu tenho um índice N, um termo qualquer, e eu vou escrever em função do índice K, um outro termo qualquer. Então o índice N vai ser igual a índice K, mais, abre parênteses, subtrai esses índices. Observe que no termo geral também faço isso, N menos 1, como nós já abordamos em sala. Então, A índice N é igual a índice K mais N menos K vezes a razão. Exemplo, já que eu quero escrever o A índice 5 em função do A índice 2. Então, como é que ficaria? A índice 5 é igual a índice 2. Quanto é 5 menos 2? 3. Então, mais 3 L's. E aí, sucessivamente. Então, a gente já definiu aqui o que é uma progressão aritmética, como é que a gente identifica se a sequência numérica é uma progressão chamada de aritmética, certo? Diferentemente dessa outra sequência, nós temos agora progressão geométrica. Nós temos o primeiro termo aqui que a gente chama de índice 1, igual a 1, o segundo termo 2, terceiro termo 4, quarto termo 8, próximo 16 e próximo 32. Será que nós conseguiríamos prever o número que viria depois? A resposta é sim. Por quê? Porque 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Diferentemente da progressão aritmética. Como é que eu saberia que essa progressão aqui não é aritmética? Porque se eu fizer 2 menos 1 é igual a 1. 4 menos 2 é igual a 2, portanto já não é uma progressão aritmética. Então o que é que a gente observa? A razão que nós apresentamos pela letra Q é igual o termo seguinte, ou seja, a partir do segundo termo, dividido pelo anterior. Na razão é o quê? Menos. Na progressão geométrica é dividido. Exemplo, 2 dividido pelo seu anterior, que é quem? 1, é igual a quem? 8
dividido por 4, que tem que ser igual a quem? 16 dividido por 8, que é igual a 32 dividido por 16. Então observe que todos esses resultados, eles foram iguais a 2. Então isso é uma progressão geométrica. Qual a definição de progressão geométrica? É quando a partir do segundo termo, ele é igual ao seu anterior vezes a razão. Na progressão aritmética era mais a razão, aqui já é vezes. Observe, quem é anterior a 2? 1. Então eu vou pegar o termo vezes a razão. 1 vezes 2, 2. Se eu quiser o termo seguinte, 2 vezes 2, 4. Por exemplo, o 8. Esse 8 é igual a quem? Ao termo anterior, que é 4, vezes 2. Observe, 4 vezes 2, 8. Quem é 16? É igual ao termo anterior, que é 8, vezes a razão, que é 2. Quem é 32? Ele é igual ao termo anterior, que é 16, vezes 2. Portanto, é uma progressão geométrica. Essa é a definição. Em sala, nós demonstramos também o termo geral de uma progressão geométrica, que é igual a quem? O termo geral é igual ao primeiro termo vezes a razão, que eu represento por Q, pela letra Q, e a ideia é a mesma. O que a gente fez aqui nesses dois termos? Subtraímos os índices. A mesma coisa nós falaríamos na progressão geométrica, n menos 1. Então aqui, só que é elevado a n menos 1. Portanto, esse aqui é o termo geral da progressão geométrica. Quem é a índice n? Termo geral. A índice 1, primeiro termo, que é a razão, e n, a quantidade de termos. Jackson, a gente observou aqui que você escreveu e disse que eu posso escrever um termo em função de qualquer outro. Na progressão geométrica, eu também consigo? A resposta é sim. De que forma? Como nós vimos em sala, eu posso escrever um termo geral em função de qualquer outro. Exemplo, eu quero escrever a índice n em função de um outro índice. A índice K. Então vai ficar vezes a razão elevado ao quê? O que a gente fez nos termos gerais? Subtraímos os índices, ou seja, n menos K. Como isso é possível? Por exemplo, se a gente pegar o 16, qual é a localização do 16? Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui é o quinto termo, A índice 5. Eu vou pegar esse termo aqui, ó, qual que é? Vamos pegar o 4. O 4 é qual? O A índice 3. O que é que eu posso escrever? Eu posso escrever que esse A índice 5 ele é igual a A índice 3 vezes a razão elevado a quanto? Quanto é 5 menos 3? 2. Então vamos ver se isso é verdade. Será que 16 é igual a 4 vezes a razão é 2 ao quadrado? Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Quanto é o terceiro termo? 4. Então 4, que é o resultado de Q ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 4 dá quanto? 16. Então observe que eu não preciso ficar igualmente à progressão aritmética fixado na forma do termo geral, porque eu consigo escrever um índice em função de qualquer outro, certo? Como a gente observou nesse exemplo. Então essa é a diferença inicial entre progressão aritmética e progressão geométrica. Fixando progressão aritmética. Quando é que uma sequência é progressão aritmética? Quando a partir do segundo termo é menos o primeiro, menos o anterior, é mesmo igual. Como assim? Segundo termo menos o primeiro tem que ser igual a quem? Ao terceiro menos o segundo, e tem que ser igual a quem? Ao quarto menos o terceiro. Diferença aqui é dividido. Progressão geométrica é o termo dividido pelo seu anterior. Então está aí para vocês a diferença entre progressão aritmética e progressão geométrica, o termo geral das duas sequências e aí escrevendo-se um índice em função de qualquer outro, tá certo? Galera, a outra parte que tem de progressão, tanto a aritmética como geométrica, é a soma dos termos. Então, nós vimos a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá certo? E aí, para você não esquecer a fórmula,
é bom lembrar da história de Gauss. Gauss tinha em torno de 8 anos, galera, e descobriu a fórmula. E aí vocês com 14 anos vão pelo menos decorar essa fórmula. Como é que Gauss fez? O professor dele mandou ele somar de 1 até 100. Certo? E aí, pensando-se ele que demoraria a aula inteira, alguns dias, algumas semanas até. E aí Gauss, em torno de 5 minutos, descobriu que essa soma aqui, se eu somasse mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até 100, ele descobriu em torno de 5 minutos. Como foi que ele fez? Ele percebeu que essa sequência aqui, inicialmente, nós podemos ver que é uma progressão aritmética, de razão 1. Está aumentando de 1 em 1. Foi o que ele viu? Pegou os termos aqui distantes, ou seja, eles estão a uma mesma distância. Ele percebeu que 1 mais 100 é igual a 101, 2 mais 99 igual a 101, 3 mais 98 igual a 101, e aí sucessivamente. Essas somas dão sempre iguais. Por quê? Porque quando eu aumento esse termo aqui em uma unidade, eu diminuo esse em uma unidade, ou seja, a soma fica a mesma. Então o que foi que ele pegou aí? Ele viu que todas as somas estavam igual a 101. Nós tínhamos aqui inicialmente 100 termos. Como eu pego de 2 em 2, eu vou ter agora 50 somas, todas elas tendo como resultado igual a 101. Então basta eu pegar 101 vezes 50, ou seja, o que é esse 50? É a metade de termos. Então, 101 vezes 50, ele descobriu que é igual a 5.050. Se vocês lembrarem dessa história, vocês jamais esquecerão a fórmula da soma dos termos. Então vamos lá para a soma. S de soma, esse N é a quantidade de termos. Quantos termos eu vou querer somar? Vou querer somar 10 termos, 20 termos, 50 termos? Então aí depende da questão, depende do problema apresentado para vocês. Então, o que foi que Gauss fez? Pegou o primeiro termo, que nós apresentamos por quem? Por A índice 1. Somou com o último termo, que nós representamos por A índice N. Aí agora uma pergunta, ele multiplicou pela quantidade total de termos, por 100 termos? A resposta é não. Ele multiplicou por quanto? Pela metade, ou seja, metade de 100 é 50. E na progressão, seja ela aritmética e geométrica, nós apresentamos a quantidade de termos pela letra N. Então, ele multiplicou pela metade de N, ou seja, metade dos termos. Certo? Então vamos pegar essa situação inicial e vamos querer saber a soma dos 20 primeiros termos. Então, comumente quem não conhece essa parte da progressão aritmética, faria assim: 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30, e aí sucessivamente. Demora muito. Imagine que eu quisesse saber a soma dos 200 primeiros termos. Então seria inviável fazer de um por um. Então vamos imaginar o seguinte: eu quero que vocês calculem a soma dos 10 primeiros termos. Eu preciso fazer de um por um? Não. Por quê? Basta eu pegar o primeiro termo e quem? O último termo, tá certo? Qual é o termo que eu quero? Eu quero que você pegue A índice 1 mais A índice 2 mais até o 10º termo. Eu quero que você some para mim os 10 primeiros termos. Então, de acordo com a fórmula, o que é que você precisa? Somente do primeiro termo e de quem? Do último. Então, nós não sabemos na sequência quem é o último termo, porque foi nos apresentado apenas os 4 primeiros. Vocês poderiam fazer de um por um até chegar no 10º, ou usar o termo geral. Vamos usar o termo geral. Jackson, eu quero descobrir o A índice 10. Eu disse a vocês anteriormente que podem escrever o termo em função de qualquer outro. Você pode escrever em função do índice 1, do índice 2, de qualquer índice, dos termos que você já conhece. Então, já que você pode escrever em função de índice 1? Pode. De índice 2? Pode. De índice 3? Pode. De qualquer termo. Vamos escrever em função de A índice 1. Então vai ficar assim: A índice 10 é igual a índice 1. Aí eu faço a diferença dos índices, sendo 10 menos 1
9. Então, mais 9R. Certo? Então, vamos lá. A índice 10 é igual. Quem é o meu primeiro termo? 2. Mais 9 vezes a razão. Quem é a minha razão? Nós descobrimos aqui a razão que era quanto? 2. Certo? Então, vezes 2. A índice 10 é igual. 9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20. Ou seja, o nosso último termo é 20. Então, se a gente voltar aqui para a fórmula, o que é que vai acontecer? De acordo com Gauss, eu pego o primeiro termo, que é 2. Somo com o último termo, que nós descobrimos que é quanto? 20. Vezes, se eu vou somar 10 termos, então minha sequência terá 10 termos. Então esse N é igual a 10. Dividido por 2. Então, o resultado vai ser o seguinte, ó. 2 mais 20, 22. 22 vezes 10, 220. 220 dividido por 2 é igual a 110. Ou seja, a soma desses 10 primeiros termos é igual a 110. Então, recalculando aí, eu resolvo primeiro parênteses. 2 mais 20, 22. Vezes 10. Basta acrescentar um zero, ou seja, 220. E metade de 220 é igual a 110. Portanto, aí, uma questão aí sobre soma dos termos que também terá em prova. Galera, outra forma que se tem é a soma finita da progressão geométrica. Nós vimos a soma finita na progressão aritmética, só temos como calcular a soma em uma progressão aritmética se ela for finita, se for uma quantidade finita de termos. Nesse caso, a gente vai mostrar aqui a soma dos termos de um PG finita. Agora a progressão geométrica. Vamos pegar o exemplo do início do vídeo, lá de progressão geométrica, que nós temos essa sequência: 1, 2, 4, 8, 16 e vai até o índice 9. Como podemos perceber, essa é uma progressão geométrica. Reforçando, por que é uma progressão geométrica? Porque a razão entre o termo e seu anterior, a partir do segundo termo, é sempre igual. Como a gente pode perceber, se nós pegarmos 2 dividido por 1 é igual a 2, 4 dividido por 2 é igual a 2, 8 dividido por 4 também é igual a 2, 16 dividido por 8 também é igual a 2. Portanto, isso é uma progressão geométrica de razão igual a 2. Então, a primeira ideia que eu já tenho é que a razão é igual a 2. Então, imagine que eu quisesse somar o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, e fosse até o nono termo. Certo? Então, eu tenho uma soma de uma progressão geométrica, só que é finita. Ela vai até o índice 9. Em sala, nós demonstramos essa fórmula. E aí, na demonstração, fizemos a primeira equação. A primeira equação menos a segunda, e fizemos também a segunda equação menos a primeira. São duas fórmulas um pouco diferentes, mas que dão sempre os mesmos resultados. São fórmulas aí equivalentes, certo? Então você poderá usar qualquer uma das duas que foi apresentada em sala. Aqui eu vou apresentar apenas uma, que no caso é essa aqui. A soma dos n termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo vezes, abre parênteses, a razão elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Lembrando que nessa forma eu não posso fazer quando a razão for igual a 1. Por quê? 1 menos 1 igual a 0. E não existe, não faz sentido dividirmos algo por 0, tá certo? Como já foi dito também em sala de aula. Já se a razão for igual a 1, é só você pegar qualquer dos termos e multiplicar pela quantidade. Imagine que você tenha uma progressão geométrica da seguinte forma: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E você tenha 10 termos. Se você quiser somar esses 10 termos, o que você
inicialmente, o que você pensaria? Somar 2, mais 2, mais 2, mais 2, 10 vezes. Que é a mesma coisa de eu fazer 2 vezes 10. Soma de parcelas iguais é a ideia de multiplicação. Então, basta fazermos 2 vezes 10 igual a 20. E nós concluímos, então, que essa soma daria igual a 20, tá certo? Então, essa é a razão que fosse igual a 1. Se a razão for diferente de 1, a fórmula que a gente pode utilizar é essa. O que é que a gente observa? Que na fórmula eu tenho que saber quem é o primeiro termo, quem é a razão e quantos termos eu vou querer saber, certo? Quantos termos eu vou querer somar. Então vamos lá. Eu vou somar quantos termos? 9. Soma dos 9 termos é igual a... Quem é o primeiro termo? Podemos perceber que é igual a 1. Vezes a razão. Nós já percebemos que a razão aqui é igual a 2. Elevado a n. Nós temos 9 termos, já que queremos somar de 1 até 9. Menos 1, que é da fórmula, sobre Q menos 1. Ou seja, a razão menos 1. Quanto é a razão? 2. Então aí, 2 menos 1. A soma desses 9 termos vai ser igual. Nesse caso, eu multiplico logo parênteses, tá certo? E esse parênteses está sendo multiplicado por 1. Nós sabemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você tiver esse resultado e multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, tá certo? Então não precisa mais olhar por esse 1, só precisa olhar por esse parênteses. 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, que dá igual a 512. Menos 1 dividido por 1 vezes 2 menos 1, 1. A soma dos 9 termos vai ser igual a 512 menos 1, 513. 512 menos 1, 511. 511 dividido por 1, 511. Então, se nós fôssemos somar de 1 por 1, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, até chegar no nono termo, a gente obteria 511. Então, observe que a fórmula nos possibilita encontrarmos a soma sem fazermos de 1 por 1, tá bom? Então, essa é a soma dos termos de uma PG infinita com a razão diferente de 1. Pessoal, a última parte do assunto de progressão geométrica, em relação à soma, falta só esse para vocês aprenderem, é com relação à soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, né? Nós vimos que na progressão aritmética, nós só podemos calcular se a progressão aritmética for finita, só podemos calcular essa soma se ela for finita. A progressão geométrica me permite eu calcular da finita, da constante, ou seja, quando a razão for igual a 1, e da infinita. Certo? A ideia de infinita foi como eu falei em sala, é uma ideia atrelada a cálculo diferencial integral, assunto este que vocês verão somente no ensino superior, caso vocês venham a fazer aí algum curso das exatas, engenharia, química, física, matemática, entre outras, tá certo? Então, é a ideia de limite. O que nós iremos calcular? Como é que eu vou calcular uma soma infinita? Uma coisa que não tem fim. Isso é uma tendência, é uma aproximação. Imagine que eu pegasse esse pincel e aí partisse ele ao meio. Então nós teríamos a metade desse pincel. Depois eu pegaria a metade desse pincel, partiria novamente ao meio. Depois partiria novamente ao meio. E sempre fazendo isso aí infinitas vezes. Observe que eu vou se aproximar de um pedaço bem pequeno. E ele tende a zero. Ele se aproxima de zero. Mas não será zero. Tem como eu pegar um pedaço, mesmo que muito pequeno de pincel, partir ele em 2 ao meio e eu ficar com zero. Tá certo? Então, o que é que eu digo? Que ele se aproxima de zero. É essa ideia que nós temos na soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Eu vou calcular uma aproximação da soma. Exemplo,
Eu vou fazer a soma deu 25. O que é que isso quer dizer? Que ele vai chegar bem próximo a 25, mas nunca vai ser 25, tá bom? Então o que a gente calcula aqui é uma aproximação. Vamos entender a ideia aqui. Imagine que eu tivesse o primeiro termo sendo 1, o segundo termo 1 meio, o terceiro termo 1 quarto, e aí o quarto termo 1 oitavo. E aí uma sequência infinita. Observe que eu tenho aqui uma progressão geométrica. Por quê? Se eu pegar 1 meio dividido por 1, dá igual ao meio. Então eu vou já, se isso aqui for uma progressão geométrica, a razão dele é 1 meio. Já assim, como é que eu encontro o termo seguinte? Nós vimos, lá no termo geral, que o termo seguinte a gente pega o quê? Se a gente pegar o termo vezes a razão, eu vou achar o termo seguinte. Ou seja, 1 vezes 1 meio, 1 meio. 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. 1 quarto vezes 1 meio, 1 oitavo. Então a gente observa facilmente que essa sequência é uma progressão geométrica de razão 1 meio. Certo? Imagine então que eu vou agora querer somar 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais infinitamente, já que a sequência ela é infinita, tá certo? Lá na sala nós vimos que a fórmula é essa: a soma dos termos infinitos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos q. Obviamente, a razão não pode ser igual a 1, porque caso fosse 1 menos 1 é 0. Como a gente já viu, não existe divisão por 0. Existe aí um intervalo que essa razão tem que estar. Que razão é essa? A razão tem que estar entre menos 1 e 1. Ou seja, a razão tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Resumindo, se vocês pegarem qualquer número da seguinte forma, 0, alguma coisa, seja ele positivo ou negativo, é porque a razão está entre menos 1 e 1. Tá certo? Então vamos lá. Jackson, a razão aqui que eu encontrei foi quando? Que a razão foi igual a 1 meio. E quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Acabei de falar para vocês que se você tem um número 0, alguma coisa, independente se ele seja negativo ou positivo, é porque ele estará entre menos 1 e 1, tá certo? Então satisfaz a essa condição. Então a gente pode utilizar essa forma, somente nesse caso, ok? Então vamos lá. A soma vai ser igual a 1. Quem é o índice 1? 1. Então, substituindo, ficará 1 sobre 1 menos a razão. Então vai ficar assim, ó, 1 menos. Quem é a razão? 1 meio. Nós vimos que só podemos somar ou subtrair frações de imediato, somando numerador com numerador, como a fração vem, somente quando estiver o mesmo denominador. Observe que o denominador de 1 é igual a 1 e o outro denominador é igual a 2. Eles são diferentes. Então, se eu tenho soma e subtração de frações cujos denominadores são diferentes, é necessário, é obrigatório eu calcular o mínimo, o múltiplo comum, o MMC. O MMC de 1 e 2 é igual a 2. O processo do MMC sempre é o mesmo. Primeiro eu divido pelo denominador, depois eu multiplico com o numerador. Então vamos lá. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Certo? A soma vai ser igual a 1 dividido por esse resultado aqui que a gente vai obter agora. Um dividido por, quanto é 2 menos 1? 1. Então aí vai ficar 1 dividido por 1 meio. Vocês já viram lá no ensino fundamental, quando vocês estudaram frações, vocês viram que na divisão de frações, eu repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. O que é inverso? O numerador vai passar para o denominador, o denominador vai ser o quê? O numerador. Pois bem, repito a primeira fração, o numerador é esse, vezes o inverso da outra fração. O inverso de 1 meio, se eu fizer, fica quem?
2 sobre 1. E quanto é 2 dividido por 1? 2. Né, ó? Ou se você preferir, deixa 2 sobre 1. Então vamos lá. Quem é esse 2 sobre 1? O inverso de 1 meio. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Então, nós afirmamos que essa soma, ela se aproxima de qual número? De 2. Ela tende a 2. Ela vai chegar bem próximo a 2. E aí, galera, a gente finaliza progressão aritmética, termo geral, forma da soma, progressão geométrica, termo geral, soma dos termos finito e soma dos termos infinito. Entre esses assuntos aí, vai estar em prova. Bons estudos e boa prova a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like e assistir nossas outras videoaulas. Até a próxima!